Olá, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Muito bem-vindo você, querido ou querida ouvinte e também telespectador, né? Você que está ouvindo aí, você que está assistindo aí pelos tablets, smartphones e também os computadores. Muito obrigado pela sua companhia em mais um podcast Papo de Redação. Grupo Folha de Comunicação aqui, Folha FM, portal folhabv.com.br, canal da Folha BV no YouTube e ainda as nossas plataformas digitais no Spotify e Amazon. Olha, hoje temos notícias de polícia e de política, né? Polícia com denúncias aí. Uma delas é uma agressão, né? Vamos falar já já. É uma agressão envolvendo policiais militares. É uma denúncia séria que a gente recebeu aqui hoje. Já já a gente fala sobre isso e também dos debates na Câmara Municipal de Boa Vista a respeito de gratificação de R$ 620 para o cuidador que trabalhar 10 horas a mais. Projeto aprovado e já já a gente tem os detalhes a respeito disso. E ainda do projeto de lei que está prevendo aí o aumento do volume sonoro permitido aqui em Boa Vista. Deu um passo a mais depois de ficar quase um ano parado. Na verdade, estava um ano parado já esse projeto e aí avançou lá na Câmara Municipal de Boa Vista. Vamos lá, vamos falar aqui com a Marília Mesquita. Boas-vindas a você, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando aí o nosso papo de redação, aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Muito bem, Marília. Marília, olha só, queria que você falasse sobre essa denúncia que recebemos hoje de que uma família que disse ter sido agredida por policiais militares durante a madrugada. O que a gente tem de informação sobre isso? Dando continuidade aí às nossas reportagens sobre policiais militares, ontem a gente já falou aí sobre 2 policiais que foram presos e hoje nós recebemos aí essa denúncia onde uma costureira de 50 anos, ela procurou aqui a Folha para relatar uma suposta agressão policial que ela e mais 4 integrantes da família teriam sofrido durante a madrugada desta quarta-feira, dia 17, Sim. por volta de 1h30 da manhã. A situação teria acontecido na casa dela, lá no bairro Senador Hélio Campos. Segundo a denúncia, a família, composta por ela, o marido, 2 filhas e o genro, estava em casa dormindo quando um grupo de 7 policiais teriam ido até a frente da residência e acordado todos da casa para entrar no local. Dentro da casa, conforme a costureira, os agentes teriam agredido todos da família, inclusive a filha dela de apenas 11 anos de idade. Além disso, também teriam apontado a arma para a cabeça deles e agredido os cachorros. Em imagens, essa senhora ela mandou as fotos aqui para a nossa redação e é possível verificar a gravidade dos ferimentos nos familiares dessa mulher. Então, de acordo com ela, a motivação teria sido a busca por drogas, mas ela afirmou que não havia nada lá. Entretanto, ela menciona que viu um dos policiais tirando do bolso um invólucro que aparentava ser droga e colocando em cima do forro do quarto dela. Depois disso, teriam ido embora. Então, ainda conforme a moradora, o marido e o genro dela estariam completamente machucados e com dificuldades para se movimentarem. Ela também comentou que esta seria uma situação comum entre os moradores do bairro e que outros já teriam passado por situações semelhantes de violência policial. Então, quando ela conversou aqui com a nossa reportagem, ela estava a caminho da Corregedoria da Polícia Militar para fazer a denúncia. Ela afirmou também que iria levar o marido para realizar exame de corpo de delito para constatar as supostas agressões físicas. A gente também procurou a Polícia Militar, que se manifestou através de nota e eles informaram o seguinte. Eu vou ler aqui só um trecho, que é uma notinha até grande. Eles informaram o seguinte:
A Polícia Militar de Roraima informa que a denúncia de suposta agressão policial ocorrida durante policiamento na quarta-feira 17, no bairro Senador Hélio Campos, foi formalizada na Corregedoria da PM na manhã desta quarta-feira, onde foi colhido o termo de declaração das possíveis vítimas, na qual culminará em diligências preliminares a fim de investigar as declarações feitas à Casa Correcional. Esclarece que, comprovada a veracidade dos fatos denunciados, os envolvidos serão responsabilizados, uma vez que a corporação não tolera qualquer tipo de excesso na conduta dos policiais, atos de violência ou ações arbitrárias no atendimento de ocorrências ou abordagens. Orienta a população que qualquer reclamação ou denúncia relacionada aos policiais militares poderá ser encaminhada à Corregedoria da Corporação, que fica localizada na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 673, Centro, ou por meio da ouvidoria, que pode ser acessada pelo site, que é o www.pm.rr.gov.br. Muito bem, tá aí a fala da Polícia Militar a respeito disso, né? E confirmando, então, que recebeu essa denúncia na Corregedoria. E a gente espera, né, que seja apurado, porque pouca gente tem notícia de denúncias feitas na Corregedoria. Eu digo pouco se tem notícia, né? Não estou dizendo que a Corregedoria não apura, né? Pouco se tem notícia de que do resultado dessas denúncias, né? Esperar que a gente também vamos cobrar para que tudo isso seja apurado, né, e seja esclarecido o mais rápido possível, e se porventura for comprovado, que esses policiais militares possam responder dentro desse arcabouço legal. Agora, é triste, né, gente, esses excessos, que não estou dizendo que foi, que assim, até porque a gente não estava lá para ver, isso é uma fala da família, né, e o exame de corpo de delito foi feito ou vai ser feito, enfim, que tudo isso possa buscar, né, o esclarecimento numa situação como essa, uma denúncia grave como essa. Tem também uma situação envolvendo polícia militar. É que o comandante-geral da PM recebeu R$ 124 mil da Prefeitura de Bonfim, sem licitação. E aí a Marília também tem informações a respeito disso, né, Marília? Isso, Lucas, mais uma vez aí, mais uma denúncia envolvendo a Polícia Militar, e dessa vez seria o Coronel Miramilto Goiano de Souza, que é o atual comandante-geral da PM. Foi, de acordo com a denúncia, ele foi beneficiado com pagamentos no valor total de R$ 124 mil pela Prefeitura de Bonfim, que fica localizada ali no interior do estado, sem a realização de licitação. A informação foi divulgada inicialmente pela agência pública e confirmada aqui pela Folha de Boa Vista. Os valores foram divididos em 2 contratos, um firmado em 2021, no total de R$ 51 mil, e outro em 2022, com valor de R$ 73 mil. Os contratos eles foram destinados para a realização de treinamentos de tiro para a Guarda Civil do município, além de compra de munição necessária para os cursos. Os pagamentos eles foram direcionados para a conta corrente do atual chefe da polícia, realizados por meio da inexigibilidade de licitação, alegando-se o notório saber do contratado para exercer a função demandada pelo órgão público. Os contratos foram assinados durante o período em que o Miramilto ocupava o cargo de subcomandante da corporação no estado, sendo promovido a comandante-geral em janeiro de 2023. Os contratos foram assinados pelo prefeito de Bonfim, Jones Chagas, do Republicano. E aí, mais nessa situação aí envolvendo a Polícia Militar. Muito bem. E para fechar aqui, lembrando que teve uma resposta também da Polícia Militar a respeito disso, né Marília?
Isso. A Polícia Militar, ela disse o seguinte, que os contratos eles foram celebrados entre a Prefeitura de Bonfim e a pessoa do Coronel Miramilton Goiano como instrutor, e não cabe ao governo do estado se pronunciar sobre o teor do documento, que é de autoria do município. A corporação informou ainda que, quanto ao fato de o coronel ministrar o curso sendo credenciado e autorizado por órgãos competentes e em horário fora do trabalho, não há infração a ser observada. Também, em nota à Folha, a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Bonfim disse que todas as contratações que realiza ocorrem de forma transparente, em acordo com os princípios da administração pública, e que o curso de armamento e tiro foi realizado por um instrutor credenciado e autorizado pela Polícia Federal, conforme determina a legislação. Todas as informações relacionadas ao convênio e acordo de cooperação técnica estão à disposição da Polícia Federal, que é o órgão regulador e fiscalizador. Finalizou aí a nota. Muito bem, está aí a resposta da Polícia Militar e da Prefeitura de Bonfim a respeito dessa contratação do hoje comandante-geral da Polícia Militar, Miramilton Goiano. Tem também aqui, para fechar, um caso que chocou a sociedade roraimense ontem, né? E que a Marília Mesquita traz aqui para você também, que foi o caso de um empresário e uma servidora pública que foram presos por estupro, né, de uma criança. Meu Deus do céu, mais um caso como esse. Ontem nós fomos surpreendidos aí com essas informações que foram divulgadas pela Polícia Civil, e foram presos aí um empresário de 48 anos e uma funcionária pública de 49 anos, que é a avó da vítima. Uhum. Esse caso ele é pavoroso porque eu vou ler aqui, vocês vão entender. Depois a gente comenta. Isso. Eles foram presos aí, acusados de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos. Essas prisões elas foram efetuadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 16. O primeiro a ser preso foi o empresário, e a servidora pública ela se entregou após a prisão do marido. O crime contra a criança passou a ser investigado em fevereiro deste ano, quando a mãe dela procurou o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. A criança morava com a avó desde os 5 anos de idade, ocasião em que a mãe separou do pai e morava em Manaus. Posteriormente, ao retornar para Boa Vista, ela deixou a criança morando com a mãe. A vítima ela passou a ficar aos finais de semana com a mãe, que passou a perceber seu comportamento com muita ansiedade, demonstrava medo, tinha dificuldades em dormir à noite e passou a dizer que não queria mais retornar para o convívio com a avó materna. A delegada titular do Núcleo de Proteção à Criança, a delegada informou o seguinte, que a criança ela terminou confessando para o padrasto o motivo pela qual não queria retornar para conviver com a avó, pois ela sofria violência física e sexual por parte da avó e do marido dela. A fala da delegada é a parte mais revoltante Impactante desse caso. Sim. A delegada disse o seguinte: a criança foi encaminhada para atendimento psicológico, cujo relatório traz informações muito graves do que ele sofreu, principalmente por parte do marido da avó dele. As investigações apontam que a avó não somente era conivente com a violência sexual, como também participava dos atos. Jesus. A delegada disse ainda que o casal foi interrogado no núcleo, mas negou todas as acusações contra eles. A própria Justiça, por meio da Vara de Crimes contra Vulneráveis, a pedido do Ministério Público de Roraima, decretou a prisão preventiva do casal. O homem foi preso pela equipe de seleção de investigação e operação do 3º Distrito Policial, e a mulher não foi encontrada. No entanto, na noite de segunda-feira, ela se apresentou na central de flagrantes, acompanhada de um advogado, e teve seu mandado de prisão cumprido. Esses seres humanos, eles foram apresentados
na terça-feira na audiência de custódia. Jesus amado, gente, que isso aí é uma coisa absurda, né, repugnante, abominável, estupro em qualquer situação, é uma coisa absurda, abominável, gente, e merece todo o desprezo, né, a pessoa que faz uma coisa como essa, né, e que tudo isso seja investigado. Lamentável com que pessoas da própria família acabam sujeitando crianças em situações como essa. Que triste, né, Marília? Uma situação como essa, hein? Sim, é muito triste, muito revoltante. Ai, desculpa. É muito triste e revoltante porque a avó é uma mulher que deveria cuidar do neto e ela foi conivente com o estupro, ela participava dos atos. Gente, isso é uma coisa assim absurda. Sim. Absurda mesmo. É por isso que a gente tem que ter cuidado, atenção com as nossas crianças, porque não é porque é família, é pai, é mãe, é avó, que não é capaz de cometer um crime desse. Violência sexual é um crime muito sério, Sim. Então por isso que é importante que você, que é pai, que é mãe, que é responsável por uma criança, você fique atento aos sinais que essa criança dá. Porque a criança, ela dá sinais. Claro. E a criança, ela começa a demonstrar mesmo, ela começa a mudar o seu comportamento, então é importante que os pais, eles fiquem atentos a esses comportamentos diferentes, converse com a criança, porque uma criança que ela é vítima de violência sexual, ela não vai chegar e contar na cara dura o que ela está passando, ela tem vergonha do que ela está passando. Então é importante que os pais ou os responsáveis, eles tenham essa atenção às crianças e que esses criminosos, eles paguem, eles apodreçam na cadeia. Porque é muito revoltante, é muito difícil a gente ter que ler um caso desse. E no material que foi disponibilizado para a gente, não tem detalhes de como eram essas violências. Sim, sim. Mas quando a gente tem que ler sobre elas, é muito duro, é muito difícil. Então, no dia que eu vim aqui, acho que foi na segunda-feira, que você me perguntou como era lidar com esses casos. A gente falou exatamente disso, né? Justamente sobre isso. Então, é muito difícil e é muito duro. Então, eu espero muito que essa criança ela receba todo o atendimento necessário, psicológico. Não só a criança, mas a mãe também, porque que difícil a mãe dela participar do estupro do filho. Então, que essa mãe ela também receba atendimento e essa criança. E você que conhece alguém ou desconfia que uma criança esteja sofrendo violência sexual, Disque 100, Disque 180, liga para a Polícia Militar 190 para que esses criminosos eles sejam presos e paguem por esse crime que é tão absurdo. Com certeza, com certeza. Todo o nosso desprezo a quem faz uma coisa absurda como essa. Marília, muito obrigado pela reflexão, pelas informações, notícias e até uma próxima aqui no nosso podcast. Tchau, Lucas. Tchau para você que nos acompanha e até a próxima. Então vamos seguir aqui com notícias de política, né? Hoje não teve sessão na Assembleia Legislativa de Roraima, mas teve sessão na Câmara Municipal de Boa Vista. Inclusive, a Casa aprovou o projeto de lei que cria a gratificação de complemento de jornada de R$ 620 para os cuidadores da educação municipal, que são interessados em trabalhar 10 horas semanais a mais que a atual jornada de trabalho, que é de 30 horas por semana. Essa proposta foi aprovada com urgência no plenário e o plenário, inclusive, acolheu um requerimento de urgência aí da vereadora Regiane Matos e foi aprovado em discussão única. Normalmente esse projeto era para ser votado em 2 sessões, foi votado em uma e, portanto, agora segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique. Uma medida que vai custar aí aos cofres públicos municipais a cifra de mais de R$ 8 milhões até o fim de 2026. O benefício não vai ser incorporado à remuneração e o cuidador vai perder a gratificação após 3 faltas injustificadas. Nesse caso apenas, né? Vale ressaltar, o cuidador vai perder a gratificação em caso de 3 faltas injustificadas. A maioria do plenário, formada pela base aliada do prefeito de Boa Vista, rejeitou 3 emendas do vereador oposicionista Ítalo Otávio,
que sugeriam que a nova lei não prejudique as gratificações previstas no plano de cargos, carreiras e remunerações da educação municipal, que a nova lei, nesse caso, sugeriam que o benefício fosse estendido aos assistentes de alunos municipais e ainda que o corte da gratificação ocorresse em caso de 5 faltas injustificadas do trabalhador, em vez das 3 propostas pelo prefeito Arthur Henrique. Rejane, que é líder da prefeitura na casa, pediu que o projeto fosse aprovado sem alterações e afirmou que as sugestões do colega de parlamento são inconstitucionais. Quando Arthur Henrique enviou o projeto para a Câmara, ele considerou aí o aumento da quantidade de alunos especiais na rede municipal, de 1.500 para 2.500 entre 2023 e 2024. O prefeito também citou o crescimento de 300% do número de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista no Hospital da Criança Santo Antônio após a pandemia da Covid-19. Ainda na Câmara, os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que aumenta o volume sonoro permitido na capital de Roraima, principalmente no período noturno. A proposta ainda depende de segunda votação antes de seguir para a sanção do prefeito Arthur Henrique. É um projeto que é resultado de uma audiência pública realizada no ano passado e esse projeto estava parado na casa desde abril de 2023, uma ocasião em que os ativistas das causas de defesa das pessoas com transtorno do espectro autista que se mobilizaram para barrar essa iniciativa de autoria do vereador Vavá do Tianguá, do MDB. Inclusive, na época, esses ativistas procuraram o Ministério Público para reforçar essa reclamação. É um PL que atende interesses principalmente da classe de músicos e de empresários do ramo de eventos em Boa Vista. A lei municipal vigente, que estabelece aí os limites sonoros, é de 2010 e já foi declarada inconstitucional. Na época em que houve esses questionamentos a essa lei, o Ministério Público considerou que a legislação descumpriu normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas também da Sociedade Brasileira de Otologia e também da Organização Mundial da Saúde. Tanto é que a OMS avalia que a exposição humana por longos períodos a sons acima de 50 decibéis pode ser nociva. E aí você me pergunta o que diz esse projeto. Esse PL pretende elevar os decibéis de áreas classificadas como diversificadas, que aí é o caso de residência, comércio, indústria e prestação de serviços, aumentar aí de 60 para 65 decibéis em ambiente interno aberto e de 50 decibéis para 55, o volume sonoro permitido máximo, né, em ambiente interno fechado, para o período de 7 da manhã às 7 da noite. Essa limitação, né? Agora, para o horário de 7 às 10 da noite, o volume permitido aumentaria de 50 decibéis para 65 decibéis em ambiente interno aberto e de 40 decibéis para 55 decibéis para ambiente interno fechado. Das 10 da noite às 7 da manhã do dia seguinte, o volume de ambientes externos passaria de 55 para 80 decibéis, enquanto o de internos seria elevado de 40 para 65 decibéis em locais abertos e de 40 para 55 em locais fechados. O projeto também cria a classificação de área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo para prever limite de 85 decibéis para ambiente externo e de 75 e 70 para ambientes internos, aberto e fechado, respectivamente, no horário de 7 da manhã às 7 da noite. Para o período de 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte, o limite pode passar a ser de 80 decibéis em local externo, 75 em local interno aberto e 70 em local interno fechado. Para a área estritamente industrial, a proposta pretende aumentar o volume sonoro de ambiente interno de 60 para 65 decibéis em locais abertos e de 50 para 55 decibéis em locais fechados, mas nesse caso a medida valeria para todo o dia. Uma outra mudança na atual legislação, que inclusive foi declarada inconstitucional, pretende detalhar o procedimento para punir quem descumprir a lei. A ideia é que a fiscalização efetiva tenha
educativa e, primeiramente, se restringe à lavratura do auto de constatação circunstanciado. Caso seja constatada a infração, o responsável legal será comunicado para parar, né, nesse caso, de descumprir o que foi determinado pela lei. Em caso de descumprimento imediato, o auto de constatação constará por escrito o atendimento às exigências dos fiscais e deve ser entregue uma cópia ao responsável legal pela empresa. Caso contrário, o infrator receberá 15 dias úteis para tomar as providências cabíveis sem qualquer tipo de embargo à atividade e, se não se resolver dentro desse prazo de 15 dias, o infrator será autuado e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai aplicar multas e outras penalidades a respeito dessas infrações. Então, tá aí. Eu desejo agora que você comente, né? Participe conosco, envie aí o seu comentário para o nosso zap da redação, 999715300, para você comentar o que você acha a respeito dessa medida. O que você acha? Também tem aí a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Participe, é muito importante a sua opinião. A gente quer saber também sobre não só a questão do volume sonoro permitido, né, que está caminhando aí para aumentar aqui em Boa Vista, em vários casos, né, mas também do que a gente colocou aqui em pauta no nosso papo de redação de hoje. Mas, gente, esse foi o nosso podcast desta quarta-feira, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi, para trazer sempre de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia, especialmente da tarde, aqui no nosso Grupo Folha de Comunicação. Qualquer notícia nova na nossa programação, no nosso portal folhabv.com.br e também amanhã, às 7h30 da manhã, no Bom Dia Roraima, com Natanael Vieira. Aproveite e siga as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no X, como @FolhaBV. Tem também Folha BV no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro do nosso podcast e de todo o nosso conteúdo audiovisual. Siga minha rede social também no Instagram, @LucasLuquezzi, LUCKEZE é o meu sobrenome, para você melhor me buscar por lá. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.